Muito boa noite a todos, oficialmente. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo abençoado de hoje. Com a graça de Deus, estamos aqui reunidos para o nosso último estudo do ano. Com a graça de Deus, né? Fechando o ano com essa linha de estudos abençoados que o Evangelho nos traz toda semana aqui, né? Então a gente encerra hoje o ano aqui e retorna em janeiro, mas encerra com o coração cheio de muita gratidão, porque foram muitos aprendizados, graças a Deus, né? Então, convido você agora a trazer o seu pensamento para o momento presente. Deixe sua mente focada apenas no aqui e no agora, nesse instante. Os problemas, a correria, a rotina do dia a dia, que tudo isso fique do lado de fora do ambiente em que nos encontramos, para que possamos entrar numa mesma sintonia, numa mesma vibração. Portanto, respire fundo, enche o seu peito de ar e solte, respire. E com essa respiração mais profunda e tranquila, agora seu corpo, iniciando pelos seus pés. Relaxe seus pés, mantendo a respiração. Você vai subindo agora esse relaxamento ao longo das suas pernas. Relaxe. Relaxe as pernas, o quadril. Relaxe seu abdômen, seu peito. Relaxe toda a extensão da sua coluna. Relaxe os ombros, braços, antebraços. Relaxe suas mãos, cada dedo das suas mãos, pescoço e nuca. Talvez um leve movimento com a cabeça de um lado para o outro te ajude a relaxar um pouco mais. Relaxe seu rosto, relaxe seus olhos, pálpebras, sobrancelhas, relaxe a testa, seu couro cabeludo. Respire, enche o peito de ar e solte. Isso. E assim, com seu corpo mais relaxado, isso permite que a sua mente fique mais serena, mais tranquila. E com a mente mais serena e tranquila, mais leve, você começa a se conectar a você mesmo, a você mesmo. Você se conecta à sua essência, ao seu eu interior, essa parte sua que é divina. E ao se conectar a você, a sua essência, você percebe lá no íntimo do seu coração, no fundo da sua alma, uma pequena chama, um ponto de luz que pulsa, com a cor e a característica que mais lhe agrada, a sua luz. E então te convido a agradecer por mais um ano abençoado, de grandes aprendizados. Agradeça por tudo que Deus te permitiu vivenciar, mesmo as coisas que você não se sentiu que fosse muito agradável, mas que com certeza te trouxe grandes aprendizados. Agradeça pelo ano, agradeça pelo teto, agradeça pelo convívio com as pessoas que você ama. Agradeça. E assim, utilizando do recurso da gratidão, esse recurso, esse sentimento poderoso que serve como combustível, que faz com que essa sua luz interior possa expandindo, crescendo, aumentando cada vez mais. Quanto mais você agradece, mais essa luz aumenta, mais essa luz cresce.
até que ela envolva todo o seu corpo. Até que essa luz envolva todo o seu corpo. Visualize agora o seu corpo todo, o seu sistema completo, iluminado pela sua própria luz, expandida pela gratidão. Você se auto-ilumina agora. Mas você continua agradecendo e essa luz continua expandindo ainda mais. Vendo não só o seu corpo, o seu sistema, mas todo o ambiente que você se encontra. A sua luz expandida, irradiada. Ela irradia em todas as direções, partindo de você. E assim, ao irradiar a sua própria luz, nós vamos nos conectando uns aos outros. Nossas luzes vão se entrelaçando, nos conectando aqui presencialmente, virtualmente, espiritualmente. Todos nós, seja no plano espiritual ou no plano material. Vamos nos conectando uns aos outros, entrelaçando nossas luzes, formando assim uma linda corrente de luz. Uma poderosa e abençoada corrente de luz, que vai te reequilibrando, te restabelecendo, e uma sensação de plenitude começa a tomar conta de você. Nessa troca de luz, de bênçãos, de gratidão e de amor. E nesse processo em que vamos nos iluminando, nos reequilibrando, nós agradecemos ainda mais. E convido então a agradecer com a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem feito. Não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Você respira novamente, enche seu peito de ar e solte. Aos poucos vai se reconectando ao seu corpo, voltando para ele calmo e tranquilamente, percebendo seus membros, pernas e braços. Você respira tranquilo e profundamente. E quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, pessoal. Agora estamos irradiados, preparados para dar início ao nosso último estudo do ano. Boa noite. Boa noite a quem chegou durante a irradiação, pessoal da internet, pessoal que chegou aqui, presencial, sejam bem-vindos, boa noite. Hoje a gente faz o nosso último estudo do ano, né? Com muita gratidão por todo o aprendizado que tivemos ao longo desse ano, junto à espiritualidade, junto a Jesus. E a gente está no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. Capítulo muito profundo, maravilhoso, que nos ensina muito sobre a questão das nossas provas, dos sofrimentos que enfrentamos, nos ensina a olhar para isso com outro olhar, né? Um outro olhar de entendimento, de mais clareza, de compreensão que esses processos fazem parte da nossa vida, e Deus só permite que passamos por eles para que possamos realmente crescer, desenvolver, evoluir. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda ao nosso estudo de hoje. Então, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Semana passada, a gente fez a leitura do início do número 26. Olá, Patrícia, você levantou a mão, pode falar. Boa noite, seja bem-vinda.
Se quiser falar, pode falar, viu? Eu vou lendo aqui, vou falando, se quiser pode me interromper. Muito bem, então a gente fez a leitura do item 26 do capítulo 5 do Evangelho, provas voluntárias, o verdadeiro silício, né? A gente fez a leitura dos 3 primeiros parágrafos desse item, no capítulo 5, onde nesse processo de aprendizado com relação aos sofrimentos, a gente entendeu que as provas existem para que nós possamos superar essas provas. Né? No início do parágrafo, ele fala assim, perguntais se é permitido abrandar as vossas provas. Não é permitido, é necessário. Né? As provas que se colocam diante de nós ao longo da nossa vida, Deus permite que elas aconteçam justamente para que a gente supere, para a gente superar, para a gente vencê-las. Porque tem gente que acha que ter aceitação por Deus, ter aceitação pelos desígnios de Deus, é se conformar. Aceitar aquilo que está acontecendo, aquele sofrimento na sua vida, é abaixar a cabeça e se conformar que isso é sinal de humildade. Isso não tem nada a ver. É uma ideia muito errônea que muitas pessoas têm da questão da aceitação dos desígnios de Deus. Né? Aceitar não é conformar. Aceitar é entender e ter a maturidade de saber que aquilo que está acontecendo conosco, se Deus permitiu, é porque é para o nosso bem. Mesmo que seja para um bem futuro, mas é para o nosso bem. Isso é aceitar. Aceitar é não murmurar, não reclamar, não revoltar, não se rebelar contra Deus, ou contra a vida, ou contra o mundo, né? Porque tem gente que é assim. Quando se encontra diante do sofrimento, começa a questionar por que Deus fez isso comigo, eu não mereço, é culpa de fulano, é culpa do patrão, é culpa da esposa, é culpa do marido, é culpa do filho, é culpa do parente, é culpa do governo, é culpa do mundo. O mundo está todo errado. E isso é não aceitar. Quando você está diante de um sofrimento qualquer e você se rebela, você resmunga, murmura, melindra, você reclama, você culpa os outros, e você não quer entender e enxergar a importância daquele processo da sua vida, isso é não aceitação. E quando você, ao invés de murmurar, reclamar, questionar, você aceita, ou seja, você se coloca assim, bom, se Deus está me mandando isso, é porque de alguma forma isso vai me ajudar a evoluir, isso vai me ajudar a crescer, isso vai me trazer algum aprendizado para que eu possa crescer, lapidar a minha alma. Então, o que eu posso fazer para superar essa dor? O que eu posso fazer para vencer esse sofrimento? Nossa, sozinho eu não consigo. Não há mal nenhum em pedir ajuda. Não há problema nenhum em buscar auxílio, ajuda a quem pode te ajudar. Seja ajuda profissional, seja ajuda de alguém que você ama, enfim. Não há problema nenhum nisso. Aliás, é para isso que Deus coloca as pessoas na nossa vida. Para que possamos ajudá-las e que possamos receber a ajuda delas. Seja de uma forma, seja de outra. Na busca de vencer aquele momento desafiador que estamos passando. Na busca de superar aquilo. Por quê? Aquele sofrimento, ele vai me trazer um grande aprendizado. E eu só vou superar ele quando eu adquirir esse aprendizado. Aceitando o que está vindo para mim sem murmurar. Ao invés de conformar. Aí, como eu estava dizendo, né? Logo há pouco aqui, tem gente que conforma. Não, é porque Deus quer assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Ó vida, ó céus. E a pessoa conforma com o sofrimento e ela acha que tem que ficar vivendo daquele jeito até o fim dos últimos dias de respiração aqui na Terra. Não foi para isso que Deus colocou nenhum sofrimento, desafio nas nossas vidas. Para acatar aquilo, se
se conformar e se prender num próprio casulo de dor e sofrimento e ficar ali. Eu estou aceitando, eu tenho que sofrer, eu tenho que passar por isso. E não faz nada para mudar. E não mexe uma vírgula, não mexe uma palha, não faz nenhuma ação, nenhum movimento para sair ou para superar aquilo. Não foi para isso que Deus colocou o sofrimento na nossa vida. Isso não é ser humilde. Isso é ser tolo. É tolice. Porque você prolonga o sofrimento, não aprende nada, sofre uma vida inteira e desencarna e arrepende. Fala, nossa, poderia ter aproveitado. Para aproveitar e fazer algo diferente, sair da minha zona de conforto, parar de sofrer. O que eu aprendi com isso? Nada. Vou ter que voltar e passar por tudo isso de novo. Isso não é ser humilde. Humilde é aceitar, mas ter a fé, a resignação, a força de seguir em frente. Até a gente falou na semana passada, né? A questão não é o quanto você bate, você é capaz de bater. É o quanto você é capaz de suportar, levar as pancadas da vida e continuar levantando. Vai ter um momento que você vai cair? Vai. Vai ter um momento que vai doer? Vai. Vai ter um momento que você vai se sentir muito mal? Vai. Não tem nada de errado nisso. É natural passarmos por esses momentos. Aliás, nós estamos num planeta de provas e expiação. Nós vamos passar por muito mais momentos desse tipo, dessa natureza, do que os momentos de alegria. De estar por cima, de ter vencido algum desafio. Vão vir muitas provas, vêm muitas provas. E essa é a questão. O quanto eu sou capaz de levantar de novo. E o que me faz ter essa capacidade de levantar de novo? A fé. É a fé. A fé que me dá força para seguir em frente. Levantar uma vez, levantar duas vezes, levantar 1000 vezes. Perdoar uma vez, perdoar 2 vezes, perdoar 70 vezes, 7 vezes. E seguir em frente. E aprender com aquilo, trazer o aprendizado para a minha alma. Uma vez que você aprende, jamais você vai ter que passar por aquilo de novo. Uma vez que você conseguiu captar o aprendizado e superou um sofrimento, seja ele qual for, jamais você vai passar por aquele sofrimento. Nem nessa, nem em qualquer outra reencarnação futura. Porque você aprendeu. E o Espírito jamais regride. Tudo aquilo que nós aprendemos permanece conosco. Nós podemos estagnar, estacionar, mas jamais regredir. Então, se eu aprendi, eu superei aquela fase. Não volto nela mais. É igual no jogo, né? Você vai jogar um jogo lá de videogame. Você vai com o personagem, tem dificuldade, passa a primeira fase, você vai para a segunda. Quando está no meio da segunda, ele volta para a primeira? Não volta. Ele continua na segunda, até ele superar e ir para a terceira, até ele superar e ir para a quarta. E se ele não dá conta da quarta, ele volta para a terceira? Não, ele permanece na quarta. Ela recomeça. E ele fica na quarta fase. Fica ali, até dar conta de passar por aquele obstáculo que ele não estava dando conta, e aí ele passa para a quinta. E só progride. Estaciona às vezes, mas só continua progredindo. Jamais regride. Assim é a vida do Espírito. Jamais regride. Né? E a gente aprendeu também que nesse item 26, no início dele aqui, né? Porque já que estamos aqui para passar por provas, expiações, já que estamos aqui para passar por tormentos, sofrimentos, seria correto buscar sofrimento com as próprias mãos? Seria correto, por exemplo, aquelas pessoas que se autopunem, que buscam sofrimento? É muito comum você ver assim, vou pagar uma promessa, e a pessoa, ela faz algo que vai causar muito sofrimento para ela. Né? Antigamente, né, os monges se autoflagelavam, se auto-chicoteavam, né? E é correto isso? Ele fala assim, sim e não.
Sim, quando eu busco um sofrimento, mas esse sofrimento, eu passo por ele para ajudar alguém, para auxiliar o próximo. Quando eu me coloco numa situação que eu vou causar sofrimento para mim, mas visando a ajuda ao próximo, aí tá certo. Isso é muito louvável. Quer ver um exemplo? Tem um amigo seu atravessando na rua, tá vendo um carro e ele não tá vendo. Você se joga na frente do carro, empurra ele para salvar ele e é atropelado. Você não queria ser atropelado, você queria salvar seu amigo. E você causou um sofrimento para você. Mas você fez isso na intenção de salvar o amigo. Você causou um sofrimento para você, porque você pulou na frente do carro. Porém, você não fez isso para se prejudicar. Fez? Não. Você fez isso para ajudar o amigo, para salvar uma vida. Isso é louvável. Né? Agora, eu quero me matar e pulo na frente do carro. Aliás, o suicídio é o pior crime que existe no universo. O pior crime que possamos cometer é o suicídio. A maior causa de grandes sofrimentos por várias e várias reencarnações é o suicídio. Né? Então, não há mérito nenhum no suicídio e nem mesmo em se provocar sofrimentos para si mesmo em prol da vaidade. Eu sou um homem santo. Quando eu peco, eu me autoflagelo, me auto-chicoteio. Sabe? Para poder se parecer bonzinho para os outros. Deus não vê nada, de jeito nenhum com bons olhos essas atitudes. Eu vou subir de joelho uma escadaria de 1000 degraus, para poder conquistar, para que Deus possa colocar alguém na minha vida que me ame. O que tem a ver? Se você quer ter um relacionamento sadio na sua vida, faça algo de bom para as pessoas. Seja bom para as pessoas. Você vai ter um relacionamento bom. Com certeza. Né? Se você quer que uma pessoa te dê carinho para ela. Ofereça o seu melhor para aquela pessoa. Ela vai ver o seu lado melhor. E aí ela vai se aproximar de você. Não é fazendo as tolices de prejudicar o próprio corpo, a própria saúde, para atingir o objetivo. Isso não vai te levar a nada. Inclusive, ele fala que isso é suicídio. É um suicídio indireto, mas é quando você se autopune. Da mesma forma, quando você se entrega aos vícios. Né? Você sabe que aquele vício vai prejudicar a sua saúde. Por exemplo, cigarro, álcool, enfim. Né? Você sabe que aquilo está te matando, está prejudicando a sua saúde, e você não faz nada para superar. Porque não é fácil lidar com os vícios. A gente sabe que é muito complicado lidar com os vícios. Mas tem como fugir. Tem como fugir, não. Superá-los. Por exemplo, vamos pegar o cigarro. Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa que fuma. É tão difícil, não sei o quê. É difícil. Mas se ela não se esforçar e não se dedicar e não tiver a fé e a força necessária para aquilo, ela não vai realizar. É difícil, mas não é impossível. Porque eu conheço pessoas que pararam de fumar. Inclusive o marido dessa pessoa que estava falando comigo parou. Ou seja, é difícil, mas não é impossível. Se alguém fez, é porque é possível. Então a pessoa tem que se esforçar, né, para superar as suas imperfeições, seus vícios e etc. Então a gente aprendeu isso, né, no início desse item, o item 26, provas voluntárias e verdadeiro silício. Né? Foi isso que a gente falou na semana passada. E hoje eu vou dar continuidade a esse item, no quarto parágrafo do item 26. Licença, gente. Boa noite, seja bem-vindo. Com todo respeito. Obrigado. Meu nome é Daniel. Eu estou andando, pelejando. Eu moro lá no Rio de Janeiro. Lá em casa roubaram as 3 cestas que eu tinha comprado. Eu pegava minha roçadeira, que eu tinha custado a conquistar. Marinês, você vê como o pessoal lá, se tem alguma coisa lá dentro? Porque eu acho que tem algumas coisas lá. Eu fui no supermercado, não tinha serviço, eu fui em qualquer lugar. Agora ela vai olhar para você. Graças a Deus, alimentar um pão com leite. Desculpe incomodar. Tranquilo. Mas a melhor coisa é você perguntar e ir em frente e ter esperança de Deus. Ela vai olhar lá para você, tá bom?
Aí ela vai pegar lá. Se você quiser guardar aí, pode guardar que ela vai pegar. Meu nome é Daniel, né? Tá certo, Daniel. Mas eu não tenho nada. Jesus abençoe, Roubaram até viu? minhas roupas. Jesus abençoe, viu? Obrigado. Então vamos dar continuidade aqui à leitura da segunda parte do item 26. Outra coisa é o sofrimento que se impõe para o alívio do próximo. Porque no momento a gente estava falando aqui do sofrimento que a gente causa para si mesmo, né? Pela vaidade. Então, outra coisa é o sofrimento que se impõe para o alívio do próximo. Se suportais o frio e a fome para aquecer e alimentar aquele que disso tem necessidade, e se o vosso corpo com isso sofre, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos aposentos perfumados, para ir amansar da infecta, levar a consolação. Vós que manchais vossas mãos delicadas, cuidando de chagas. Vós que vos privais do sono, para velar a cabeceira de um doente que não é senão vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que usais a vossa saúde na prática de boas obras, eis vosso cilício, verdadeiro cilício de bênção, porque as alegrias do mundo não secaram vosso coração. Não adormecestes no seio das volúpias destruidoras da fortuna, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres deserdados. Mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, uma vez que fugis da luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o sobre vossa alma e não sobre vosso corpo. Mortificai vosso espírito e não vossa carne. Fustigai vosso orgulho, recebei as humilhações sem vos lamentar, pisai vosso amor próprio, resisti contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. Um anjo guardião, Paris, 1863. Olha que interessante que a gente estava falando aqui. Vós que sentis fome e frio para aquecer e saciar a fome do seu próximo. Aquele que tira da própria boca para dar para o próximo. Que tira do próprio corpo para dar para o próximo. Esse sofrimento que a pessoa causa a si próprio, em prol do próximo, é abençoado. Né? Aquele que coloca-se em risco, coloca a sua saúde em risco para curar a ferida do próximo, ou a doença do próximo, e ele se coloca numa situação de exposição ali, que pode se contaminar por aquele vírus, por aquela bactéria que a pessoa pode estar infectada, né? O que aconteceu muito na pandemia, né? Quantos enfermeiros, médicos adoeceram tratando dos doentes, ou até mesmo pereceram na luta em prol do próximo, né? O médico estava ali, ele sabia que ele, ou a enfermeira, né, ou o enfermeiro, que sabiam que estavam correndo risco, sabiam que poderiam contrair o vírus da Covid e poderiam perecer, mas estavam ali trabalhando com muita coragem para aliviar a dor do próximo, para tentar salvar vidas. E vários pereceram. Foi suicídio isso? Claro que não. Eles estavam trabalhando, procuraram se cuidar da melhor forma, o vírus era muito contagioso, estavam ali para salvar vidas, né? As pessoas que deixam seus lares, deixam suas mansões, às vezes pessoas são bem abastadas, deixam o conforto do lar, deixam o conforto do descanso para ir fazer uma ação de ajuda, de caridade. Muitas vezes passa noite em claro, trabalhando em prol do próximo ali, né? Não ligando para cansaço, não ligando para dor, e está ali trabalhando em prol do próximo. Chega em casa no outro dia,
destruído de cansaço físico, mas a alma renovada, né? E aí ele fala: não fustigueis o vosso corpo, não prejudiqueis, não castigueis o vosso próprio corpo, mas sim a vossa alma, o vosso espírito, para que ela se lapide cada vez mais. Quando você for caluniado, quando você for injustiçado, lembre-se, pagai o mal com o bem, enfrente a humilhação com amor, com fé, sem querer dar de troca, sem querer se vingar. Isso aí é castigar a própria alma, né? O próprio orgulho, que é o mais difícil de combater. Esse silício é bem visto. Esse silício é bem quisto por Deus. E esse silício vai te trazer grandes recompensas para a sua alma em breve. Se não for nesta vida, ao desencarnar você vai gozar de grandes recompensas. Se você lutou contra o maior inimigo que você tem na vida, quem é? Quem é o seu maior inimigo? É o seu vizinho? É o seu parente? Aquele que fica ali te irritando? É aquele amigo que te traiu? Ele é seu maior inimigo? Não. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós mesmos. Mas em que sentido? Então eu não devo gostar de mim, já que eu sou meu maior inimigo? Muito pelo contrário. Meu maior inimigo sou eu no sentido das minhas imperfeições. Meu maior inimigo é a minha face que se entrega aos vícios. Meu maior inimigo é a minha face que deixa o orgulho falar mais alto. É a minha face que a vaidade e o egoísmo tomam conta de mim. A minha face que não sabe perdoar, que não sabe amar, que não sabe ter compaixão pelo próximo. Essa é a minha face de mim mesmo, que é o meu maior inimigo. Essa é a minha face de mim mesmo que eu tenho que combater. Todas as minhas forças. Nunca se tratou, Joana fala, né? Joana de Ângeles fala, nunca se tratou do outro, nunca se tratou do ambiente à sua volta, das pessoas à sua volta. Você está aqui por você. Você está aqui para superar a você. Primeiro ponto, aprender a se amar. Segundo ponto, combater as suas imperfeições, suas vicissitudes, seus erros de caráter, de personalidade, de comportamento. Usar da sua força e da sua fé para combater isso em você. E construir o amor próprio. Porque Jesus falou, gente. Olha o que Jesus disse. Ele pegou, mestre, perguntaram para ele, mestre, qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento? Ele disse, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eis aqui toda a lei e os profetas. Ou seja, ele resumiu toda a lei de Moisés, os 10 mandamentos, em 2. Amai a Deus sobre todas as coisas, honrar Ele, porque Ele é o Pai, o Criador. Se não fosse por Ele, não existiríamos. Se não fosse por Ele, não estaríamos aqui, nem respirávamos. E amai ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, quando eu me coloco no lugar do outro, eu vou aprender a respeitar o outro. Isso está contido toda a lei dos profetas. Todos os 10 mandamentos. E para que eu consiga amar o próximo, eu tenho que amar a mim mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu não sei me amar, como é que eu vou amar o próximo? Como é que eu vou levar para o outro aquilo que eu não tenho? Quer ver na prática isso funcionando? Alguém aqui sabe falar inglês? Alguém sabe? More or less. Você conseguiria ensinar alguém a falar inglês, já que vocês não sabem?
Você conseguiria ensinar alguém a falar inglês? Por quê? Porque você não dá o que você não tem. Se você não tem esse conhecimento, como é que você vai dar? Então, se você não se ama, como é que você vai amar o próximo? Se você não aprende a se amar, como é que você vai ensinar o próximo, doar amor para o próximo? Então, o verdadeiro silício está quando a gente, por amor, não por vaidade, não para querer aparecer, mas por amor, a gente começa a combater as nossas próprias imperfeições e lapidar nós mesmos, nos transformando em seres humanos melhores, seres humanos mais humanos. A cada dia que a gente busca se melhorar, a gente está lapidando a alma e construindo o amor dentro de nós. A cada dia que a gente faz isso. Então, o silício verdadeiro, né? A dor, o sofrimento que é bem vista para Deus, é aquela na qual a gente busca a combater nós mesmos, buscando melhorar, crescer espiritualmente, evoluir a nossa alma. E amar ao próximo, fazer pelo próximo, é apenas uma ferramenta para nos ajudar nesse processo. A caridade é uma ferramenta que vai nos ajudar a crescer. Ferramenta importantíssima. Mas é uma ferramenta. Porque não se trata do outro. Nunca foi sobre o outro. Nós estamos aqui por nós. Então, quando a gente fica esperando que o outro faça por nós, que o outro busque algo, faça algo, ou nos dê algo de mão beijada, a gente está se acomodando, se acovardando diante da vida. Nós estamos aqui por nós temos que fazer por nós. Se eu tenho que aprender algum conhecimento diferente, eu que tenho que ir lá e buscar esse conhecimento e achar alguém que possa me ensinar. Se eu tenho que aprender a fazer algo por mim, eu que tenho que ir em busca, eu que tenho que ter a atitude de correr atrás do que é bom para mim, ao invés de ficar esperando que o outro traga. Boa noite, Jorge. Boa noite, Adriana. Seja bem-vinda. Boa noite, Wesley. Desculpa a demora, cheguei atrasado da rua. Tranquilo. Seja bem-vinda. Obrigada. Sabe uma coisa que muitas pessoas falam, e no meu ponto de vista, erroneamente, quando as pessoas falam assim: Jesus foi crucificado para nos salvar. Jesus assumiu os nossos pecados. Tirou os nossos pecados. Tirou o pecado do mundo. Foi isso que Jesus fez? Claro que não. Ele veio para nos salvar, sim. Mas não nos salvar nos entregando de mão beijada a vida pronta, a felicidade pronta. Não. Ele veio nos salvar no sentido de nos mostrar o caminho. Só que o único que pode fazer esse caminho, quem é? Sou eu mesmo. O meu caminho existe só para que eu caminhe. Só eu posso trilhar o meu caminho. Posso caminhar junto com alguém, posso. Mas o meu caminho é só meu. Ninguém pode trilhar o caminho que é meu. Jesus veio para iluminar esse caminho e mostrar: meu filho, aqui, ó, a direção é essa. Vai por aqui. Aqui é o caminho da felicidade, porque esse é o caminho do amor. É esse caminho que vai te levar para a luz. Vai por aqui. Essa foi a salvação que ele veio nos trazer. Ele não veio assumir o erro de ninguém, o pecado de ninguém, carregar o pecado de ninguém. Cada um tem a sua cruz. Cada um plantou os seus próprios erros. E cada um vai reparar esses erros que cometeu. Cada um é responsável pelas sementes que plantou. E cada um vai colher os frutos dessa semente.
A salvação de Jesus está em nos mostrar o rumo, para que possamos trilhar um caminho mais suave, mais leve, em busca do amor, do perdão, da fé. Mas nós somos meio teimosos, né? Fala, dona Generosa. Novamente, boa noite a todos. A gente Boa aqui para a noite. gente pensar, não é? Nós pensamos, eu estou lembrando aqui de uma pessoa sobre os tormentos voluntários. Eu vou falar rapidinho. Conta-se que na Alemanha existia um médico famoso em todos os sentidos, Albert Schweitzer. Ele morava num castelo, tinha uma vida de príncipe, tinha tudo que um homem podia ter: esposa, filhos, palácio, dinheiro, automóveis da época, hospital, mas ele deixou tudo isso e foi viver na África, entre aquelas pessoas que necessitavam do amor, da cirurgia, do remédio. Esse dia eu assisti um vídeo dele emocionante. Então, esse aí fez o tormento voluntário para ele. E ele fez grandes feitos lá, viveu anos e anos entre os pobres. Olha só que maravilha, hein? Doou até doer. Doou do amor incondicional. Esse é o verdadeiro amor, o amor ao próximo. Doar até doer. Depois, quem quiser ler alguma coisa sobre Albert Schweitzer, é emocionante a história dele. Deixou tudo, morava em cabanas, ajudava aqueles leprosos de lá, que não tinha ninguém que pudesse socorrê-los. Não vou falar muito, porque tem muita coisa maravilhosa dele, mas é só para a gente ver que tem pessoas, espíritos evoluídos, que renascem na Terra com todos os bens materiais, abandonam tudo para encontrar no sofrimento do próximo o verdadeiro reino de Deus. Muito obrigada. Que lindo, dona Generosa. Gratidão pelas suas palavras. Lindo demais. E é exatamente esse silício que ele fala aqui. Quando você abdica do seu conforto, do seu bem-estar, para estar curando feridas, auxiliando, enxugando lágrimas, curando a dor do outro. Você sente, isso sim, esse silício é o verdadeiro silício, que é benquisto por Deus, que vai te trazer grandes recompensas, não materiais, mas para a sua alma. É igual a história, tem uma história do Chico também, né? Dona Generosa conhece o Chico, trabalhou com ele. Se eu estiver falando alguma besteira, a senhora me corrige, Dona Generosa. Daquela história que ele estava já velhinho, né? Uma multidão de pessoas, milhares de pessoas, fazendo fila na porta da casa dele, né? E esperando vê-lo, né? E ele foi e começou a beijar as mãos das pessoas. Milhares de pessoas. Ele foi beijando, Jesus abençoe, ele bem debilitado já, saúde bem debilitada, bem velhinho, e ele beijando as mãos das pessoas. E isso foi o dia inteiro, milhares de pessoas. Chegou no fim do dia, tinha um amigo que estava com ele, uma pessoa que estava com ele, né? A hora que ele beijou a mão de uma pessoa assim, viu que saiu sangue na mão da pessoa. E ele olhou assim, ele viu o lábio do Chico estava em sangue, já tinha, né, muito velhinho, né? No atrito do beijo ali, ele teve um ferimento nos lábios e começou a sangrar. E aí esse amigo falou: Chico, para que você está fazendo isso? Olha o jeito que você está. Por que você fez isso? E a resposta do Chico: porque se eu conseguisse, eu beijaria os pés. Mas eu não consigo. Então eu vou continuar beijando as mãos. Percebe? E o silício, ele, imagina, não estava doendo. Ele já é idoso, provavelmente já estava com dor no corpo, cansado de ficar ali o tempo todo, o dia inteiro, um cansaço, corpo doendo, os lábios
com certeza estavam ardendo, né, das rachaduras, mas ele estava ali, provocando esse sofrimento para ele mesmo em prol do próximo, mas era em prol do próximo mesmo. Ele estava preocupando com a dor que ele estava sentindo, com o mal-estar que ele estava tendo. Ele estava ali em respeito e amor a todas aquelas pessoas que estavam ali tanto tempo esperando para apenas vê-lo, né? E ele se dedicou a isso. Sem falar na fortuna que ele abriu mão e dedicou toda a fortuna que ele poderia ter arrecadado com a publicação dos mais de 400 livros que ele psicografou, né? Mas converteu tudo em obra de caridade. Esse é o silício verdadeiro, né? O auto-sofrimento, que a pessoa se coloca, mas visando o próximo. Aí sim. Pode falar, dona Generosa. Estou atrapalhando? De jeito nenhum. Está contribuindo. Nos Estados Unidos, no ano 1900, existia uma família, acho que em Nova York, milionária, mas milionária, e tinha uma única filha, chamada Florence Nightingale. E essa família era muito disputada. Uma moça linda, jovem, bonita, que tinha grande fortuna. Todos os jovens daquela época se candidataram a se casar com ela. Vinha um, não. Foi 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20. Ela não quis, aceitou nenhuma. Mas o pai dela disse, Florence, mas o que é isso? Nós somos ricos, você precisa se casar com alguém. Ela disse, não, pai, eu não nasci para casar, mas eu nasci para casar com a pobreza, com os carentes. E assim ela fez. Olha, ela usou toda a fortuna que ela tinha para ajudar os carentes. Tem um filme, no Netflix, que chama Mulher da Lanterna. A coisa mais linda, o filme. Então, vou falar só o restante para a gente ver que ela abandonou tudo em benefício dos homens, de crianças, dos negros, dos índios. Olha, eu assisti o filme emocionante, leva às lágrimas, Florence Nightingale. E na Primeira Guerra Mundial, ela foi como enfermeira. E naquela época não tinha luz. Então ela tinha um lampião, ela andava a noite inteira ouvindo os gemidos dos feridos da Primeira Guerra Mundial. E ali, com aquele lampião que ela tinha, ela ajudou milhares de soldados. E enquanto ela pôde, ela trabalhou para o próximo. Doou, hein? E encontrou o reino de Deus também. E ela veio a desencarnar aos 92 anos de trabalhos profícuos em benefício do próximo, da caridade, e também soube encontrar o verdadeiro reino de Deus. Florence Nightingale. Quem quiser ver a coisa mais maravilhosa, Netflix. Muito obrigada. Desculpa se eu fico falando. Imagina, dona Generosa. Ela está contribuindo muito. Boa indicação, vou assistir, hein? Boa indicação aí para a gente ver esse final de ano o filme, né? Muito bom, muito bom. Então, esse é o verdadeiro silício que a gente pode fazer, né? Lutar contra as nossas vicissitudes, lutar contra aquilo que nos impede de crescer, de evoluir, que é o mais difícil. E quando você se coloca em prol do próximo, você usa isso como ferramenta para lapidar a sua alma. Quando você está se dedicando a alguém, ali, imagina o aprendizado. Pega imagina uma pessoa que está no conforto da sua casa, depressiva, triste, passando por um momento difícil, principalmente psicológico. Pega essa pessoa e leva ela, por exemplo, dá um exemplo que é aleatório.
a ajudar a fazer uma sopa e leva ela para distribuir essa sopa, mais distribuir do que fazer. Para que ela entre em contato com as pessoas que estão ali, que às vezes depende daquela sopa na semana, que pega uma vasilhinha desse tamanhozinho assim e vai enchendo de água para aquela sopa durar a semana inteira para cuidar da família. Leva ela para ver o sofrimento alheio. E aí, quando a gente enxerga no outro o sofrimento, porque quando a gente está no sofrimento, o que acontece? Eu estou no sofrimento. E eu começo a voltar o meu olhar para o sofrimento que eu estou, eu paro de olhar para o mundo. E eu foco o meu olhar somente na minha dor, no meu sofrimento. E ali, como eu estou focado só na dor que eu estou sentindo, aquela dor vai só aumentando. A gente já falou sobre isso aqui, né? Quando você foca na dor, ela cresce. E eu paro de enxergar o mundo. Então eu acho que eu sou a pessoa que mais sofre na Terra. Pergunta para qualquer um que está sofrendo. Ela acha que ela é a pessoa que mais sofre. Que ninguém sofre mais que ela. Só que se você tirar ela do mundinho dela e mostrar para ela, olha lá, tem gente também que sofre. Olha aquele fulano ali, está numa cama há 10 anos e não consegue sair. Olha ali no hospital aquela pessoa que está em estado terminal e ela está prestes a desencarnar. Olha a fragilidade que está o corpo dela, ela não consegue nem se alimentar sozinha, nem fazer as necessidades sozinha. Olha aquela família que mora debaixo daquela lona de plástico e que aquele bebê não tem nem o leite para se sustentar. Então você começa a mostrar a dor do mundo para essa pessoa, ela começa a ver que ela não é a pessoa que mais sofre. Ela começa a ver que a cruz alheia às vezes é muito maior que a dela. E aí ela começa a mudar o ponto de vista dela, a enxergar que o sofrimento dela é sofrimento sim, é sofrimento, mas tem gente pior. Então que ela está ali e ela pode melhorar. Você tem que estar aberto para enxergar isso. Sim. Porque senão, embaixo da ponte, todo mundo passa de alguém, Sim. Sei lá. Exatamente. Ou a pessoa tem que estar, sim. Tem que estar aberto. Alguma coisa mexeu dentro dela que a sensibilizou para enxergar isso, para fazer essa reflexão. Com certeza. Ela enxerga, como é que é? Vê, mas enxerga. Enxerga, mas não vê. Né? Passa perto ali, é invisível o sofrimento alheio, né? Passa e não vê. Mas mostra. Vem cá. Vai no hospital lá, no leito, numa pessoa que está ali, nos últimos instantes. Olha aqui. Esse é o sofrimento. E tem um sofrimento de alguém que eu não consigo enxergar maior sofrimento do que ele passou. Vocês conseguem enxergar alguém que sofreu mais do que Jesus? Você consegue conceber alguém que passou por um cilício maior que do próprio Jesus? Eu não consigo. Por mais que a pessoa está vegetando lá há 10 anos numa cama. Pensa Jesus. O Calvário. Toda a dor e sofrimento. Primeira, eu acho que a dor mais lacinante que ele passou, cruciante, foi a traição, que é a dor da alma. Que ele falou aqui, né? As dores da alma são muito piores que as dores físicas. E eu acho que a maior dor que ele passou foi a traição daqueles que estavam convivendo com ele. Dos que louvavam ele, receberam ele com palmeiras no domingo lá, né? Receberam, quando ele chegou em Jerusalém no burrinho, todo mundo ovacionando ele. Aquelas mesmas pessoas que balançaram palmeiras para ele, uma semana depois, estavam jogando pedras nele, cuspindo nele. Imagina isso, você passar por uma traição dessa. Sabendo que ia passar. E é o pior, você saber e aceitar e Você vê? fazer. Ele sabia, Aceitou, e aí você foi lá, vê fez. a resignação dele, a entrega dele, a entrega absoluta
nos desígnios de Deus. Ele precisava passar por isso, gente? Um espírito puro igual a ele? Ele já alcançou evolução. Ele não veio para passar por prova. Ele não precisava passar por prova. Ele fez isso por missão, por amor, por total entrega aos desígnios de Deus. E sabia que aquilo ia ser fundamental para ajudar a humanidade a trilhar o caminho do amor. Eu, quando criança, eu não aceitava o filme. Eu achava... A gente assistia, porque não tinha nada para ver, né? Assistia o filme de Jesus, todo ano eu achava que o maior sofrimento, eu falava assim, tem lógica, porque disso... Paixão de Cristo? Eu tinha horror, eu falava assim, como que eles fazem isso, aceita isso? Por quê? Porque a gente, quando criança, não tem noção, ninguém te ensina, né? Só quer que você assiste. Vai lá assistir. Assiste e parece que a gente é adulto para entender o significado. Aí a criança não entende, só entende que fizeram a maldade crucial contra o ser humano, entendeu? Eu tinha pavor do filme enquanto criança, porque eu não aceitava ele passar por aquilo e não ter feito nada. Ele não reage. Ele não reage, ele falava assim, eu ficava indignada, por que ninguém salvou ele? Entendeu? Percebe que a dor física dele foi absurda. A dor física foi absurda. E a dor na alma também, dessa questão da traição, da condenação, aqueles que ele veio salvar. Pensa, ele veio para nos ajudar, para nos orientar, para nos mostrar o caminho. Passou por tudo aquilo por nós e a gente estava lá matando ele. Não tem como você imaginar um sofrimento maior, gente. A gente nem sabe. Não dá para a gente sequer conceber isso. Né? Pode falar. Eu estava conversando com minha mãe e pensando nessa reflexão para a gente. Que arrependimento teve, muita, não é nem ignorância, eu acho que é ingenuidade, né? Infelizmente, nós não aproveitamos. Cegueira, fé cega, né? Cegueira. Porque aproveitar o espírito daquele escalão, vir na terra para mostrar. E fazer o que fizemos com ele. E a gente vê assim, no verdadeiro serviço, que a consciência, Deus é a consciência nossa, para nós aproveitar o verdadeiro serviço, é que nós doarmos que nós temos em escassez e não que temos em abundância. Aí teremos graça diante de Deus, como diz o Evangelho. E um exemplo que eu lembrei assim, de ajudar pensando no outro, independente da doença física ou mental, eu lembrei da irmã Dulce, que, salvo engano, ela começou o hospital dela num galinheiro, no quintal dela, e depois, pensando no próximo, daquela fragmentação no hospital dela. Pois é. Tá vendo? Madre Teresa. Madre Teresa também, é verdade. Né? Quanto ela se doou em prol do próximo. E aí, a gente pega e vê Jesus naquele suplício todo. Foi bom você falar desse filme, porque assim, a crítica, as pessoas, né? Nossa, esse filme é muito violento, é muito exagerado. Gente, você sabe o significado da palavra açoitar? Sabe o que significa açoitar? Açoitar é quando você vai batendo até que as vísceras saem para fora. Esse é o significado do açoite. Agora, vocês acham que, tanto que ele apanhou vários soldados batendo, pessoas jogando pedra, ele não machucou nada? Foi só uns arranhõezinhos na pele? Atravessaram um prego no punho dele, na mão dele, para pregar ele na cruz. Imagina a dor disso. Imagina se alguém pôr um prego na sua mão, bater e atravessar a sua mão. Só isso, já imagina a dor. Agora, ele foi chicoteado, açoitado. O filme, a crítica falou muito mal do filme por causa disso, que mostra muita violência. Mas ele passou por aquilo. Na realidade, foi aquilo. O que o diretor quis mostrar foi que não foi um chicotezinho de plumas, de penas. Foi só aqueles machucados. Foi dores cruciantes.
E ele teve a capacidade de, nos momentos derradeiros, lá de pendurado já, imagina o quanto sofrimento ele já estava agonizando, e falar: perdoai-os, meu Pai. Eles não sabem o que fazem. É inimaginável. Você se coloca no lugar. Você tem condição de pensar isso? Primeiro que eu acho que nós, seres normais, eu acredito que nós nem conseguiríamos chegar lá no monte. Acho que no meio do caminho a gente já teria falecido ali, porque não ia aguentar. E ele suportou. Fala, dona Generosa. Ó, do pretório, onde Jesus foi julgado e condenado, até chegar ao Gólgota, até ali a caveira, chamado caveira, eram 600 metros. Os historiadores dizem que durou 3 horas de suplícios inenarráveis. Dr. Inácio Ferreira diz que nós nunca podemos imaginar o sofrimento de Jesus e que Jesus não foi crucificado nas mãos, porque as mãos não suportariam o peso e rasgaria e o corpo desceria e então o suplício seria terrível. Então foi aqui, ó, na mão, aqui, né? É aqui no pulso, porque tem os ossos que seguram aqui e foi ali. Muito obrigada. Isso mesmo. Isso mesmo. Foi no punho aqui, ó, para sustentar o corpo. Não era na mão. Não rasgaria. 3 horas de suplício, chicote, pedrada, carregando aquela cruz imensa, aquele madeira maciça. 3 horas de suplício. Só as costas dele ficaram todas arrebentadas de carregar o peso da cruz. Então, assiste o filme Paixão de Cristo. Ele dá uma pequena noção da dor que ele passou, física. Imagina a moral na alma dele. Eu vou até corrigir, né? Eu acho que sim, não foi uma dor na alma, porque ele, por seu espírito puro, já imaginaria que aquilo ia acontecer. Então ele colocou o amor acima de tudo. Por isso ele suportou. Mas nós jamais suportaríamos. Então, não há nada, nenhum sofrimento que você possa imaginar. Não foi maior que o dele. E ele nos amou. E ele nos amou. Imagina Maria vendo aquilo acontecer. A mãe. Eu lembro disso aí. Imagina você ver um filho seu passando por tudo isso. Nossa. Gente. Você não pode ver o filho tropeçar, arranhar o joelho, você já, né? Então, isso para nos mostrar o que é o verdadeiro silício. O que é o verdadeiro amor. Que quando a gente passa por uma humilhação, uma coisa que nos desagrada, vamos lembrar o que Jesus passou por nós. Para nos dar força de continuar, de seguir o exemplo dele. E eu queria trocar uma ideia com vocês aqui. A gente está falando de toda a dor que ele passou. E muitas vezes as religiões, as pessoas se conectam a isso. Se conectam na dor de Jesus. Na cruz, na coroa de espinhos, nos açoites. Era isso que ele queria ensinar. Jesus, aquilo foi um momento que ele passou e superou, e essas 3 horas, que para nós seriam insuportáveis, para ele não foi nada. Porque o principal ele fez, que foi mostrar o amor para o mundo. Gente, vamos nos conectar a esse lado. Para que conectar na dor? Não é isso que ele quis ensinar. Ele quis ensinar que qualquer dor que haja nesse mundo, ela é momentânea e passageira. Nós vamos superar, como ele superou. Ele quis nos ensinar o amor. Então, quando formos lembrar dele, não temos que lembrar dele na cruz, no sofrimento. Temos que lembrar dele, era do olhar de amor, do sorriso, do abraço, e do amor e das curas que ele espalhou pelo mundo. Quantas curas ele realizou?
quanto amor ele espalhou para o mundo. E as pessoas até a gente gosta tanto da dor, a gente é tão fanático com a dor e o sofrimento, que um espírito de alta categoria veio nos visitar para nos ensinar o amor e a gente se conecta à dor que ele passou. Que foram os últimos momentos dele. Terríveis, mas foram os últimos. E a vida dele inteira de ensinamentos, de exemplos, de compaixão, de perdão, de amor. É nisso que a gente tem que conectar. Foi para isso que ele veio. É nisso que a gente tem que se conectar. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está chegando no dia de comemorar o nascimento dele, a vinda dele aqui. Então vamos nos conectar a todo o amor que ele veio nos trazer, nos mostrar, e até hoje ele entrega para nós. É nisso que nós temos que nos conectar. Nesse amor infinito que ele entrega, de bastar olhar para uma pessoa, já identificar ela, e transmitir tanto amor que ela se cura do olhar dele. Quantas pessoas se curaram dele apenas olhar? Aquela mulher que tocou na veste dele, na barra, na pontinha da barra da veste dele, quem me tocou? Saiu dádivas de mim. Pelo amor. Ele curou pelo amor, gente. Não foi pela dor, não. Foi pelo amor. Fala, Adriana. E até hoje ainda tem as pessoas que adoram a cruz, né? Chama a cruz de santa. Aí eu costumo até comentar com o Jorge, mas é muito fácil você chamar de santo aquilo que não te causou sofrimento, porque o sofrimento foi no outro. Aí tinha uma amiga minha uma vez que falou assim, eu vou fazer uma tatuagem de cruz. E ela tinha levado um tombo de uma escada e ela quase teve que amputar o pé. Aí eu falei com ela assim, quando você vê uma escada, o que você pensa? Ela, misericórdia, eu não subi escada alta mais. Eu falei, mas aí você quer fazer cruz? Aí você acha que cruz é um sinônimo de quê? Ela foi sofrimento. Olha o que eles fizeram com Cristo. Não tem como adorar a cruz. Talvez meu entendimento está errado, mas o que eu penso é isso. Para mim não tem como adorar a cruz. Para mim é inimaginável. Eu compartilho da sua visão. Porque aquilo era uma ferramenta do sofrimento que ele passou. Né? Não, foi como foi, né? Além de carregar, ainda foi crucificado pelo pulso. Gente, não dá para a gente imaginar. Eu compartilho desse pensamento. Eu compartilho disso. Fala, dona Generosa. Emmanuel diz assim, vamos tirar Jesus da cruz. Vamos lembrar Jesus na manjedoura simples e humilde, e nos seus exemplos de amor, de fé, esperança, caridade. Jesus é a nossa esperança até hoje. E vocês sabiam que todos os condenados daquela época a morrerem na cruz, eles não carregavam a cruz. Quando eles chegavam no Gólgota, as cruzes já estavam lá. E aí, para supliciar Jesus, doutor Inácio Ferreira diz assim, que para fazer maior suplício, todos eles influenciados pelas trevas, principalmente Anás e Caifás, que eram agentes das trevas, eles fizeram maior sofrimento de Jesus, obrigaram Jesus a carregar a cruz. Ninguém até hoje, depois disso, ninguém carregou a cruz, só Jesus, para supliciar. Obrigada. Verdade. Gratidão, dona Generosa. E então, eu convido você a essa reflexão, sabe? Agora está chegando o Natal, o momento de nos conectar a Ele. Mas nos conectar a Ele, a todo o amor que Ele nos entrega, a toda a luz que Ele veio trazer para o mundo, não a dor que Ele passou. Nos conecte a isso. Isso aí foi só um aprendizado para a gente ver que Ele superou aquilo, porque qualquer sofrimento que nós enfrentarmos, nós somos capazes de superar. Deus jamais vai colocar um sofrimento que nós não poderíamos suportar.
Foi só para isso que ele passou pela cruz. Vamos nos conectar ao amor, ao carinho dele, à compaixão dele, à luz maravilhosa que ele tinha, magnetismo de amor, de cura que ele trouxe para o mundo. E continua trazendo, porque ele prometeu. Ele disse que onde estivesse um ou mais em seu nome, ali ele estaria. Vocês duvidam que ele está aqui hoje conosco? Ele está aqui conosco. E onde estiver alguém orando por ele, pensando nos ensinamentos dele, ele está também, porque o amor dele é infinito. Infinito. Diga, dona Generosa. Abre seu microfone. Seu microfone. Naquela época de Jesus, cada igreja comemorava o nascimento de Jesus em qualquer época do ano, até o ano 300. Depois, com um concílio, só um momento, fizeram um concílio e programaram o nascimento de Jesus dia 24. E Emmanuel diz no Caminho da Luz que a espiritualidade respeitou, está lá desse jeitinho. Agora fica uma pergunta. Se naquela época não tinha relógio como nós temos, hoje digital, tudo que nós temos, quem é que estava lá para falar que Jesus nasceu meia-noite? Isso é invenção, gente, não foi. Jesus não nasceu em dezembro, porque na época que Jesus nasceu, não existia o mês de dezembro. Depois é que colocaram novembro e dezembro, mas não existia dezembro e nem relógio para falar que Jesus... Por exemplo, se Jesus nasceu meia-noite, aí eu pergunto, meia-noite é 24 ou 25? Respondam para mim. Obrigada. Foi uma data que foi um consenso mesmo, né? Da igreja e tudo, para comemorar essa data. E que é respeitado. E que, independente se ela é verdadeira ou não, é um momento que nos conectamos a ele mais fortemente, né? Lembrando dele. Hoje nem tanto, né? Hoje, como a dona Generosa estava falando, fazendo a palestra semana passada, o pessoal anda trocando o Papai Noel por ele, né? Bom, faz parte, né? O comércio precisa ser movimentado, mas assim, vamos lembrar de que o verdadeiro espírito do Natal é Jesus. E não na dor dele, mas no amor que ele trouxe para nós. Vamos nos conectar ao amor. Vamos lembrar de perdoar. Vamos lembrar de abraçar. Chegou no momento ali de fazer a ceia, abraça as pessoas que estão à sua volta. Abrace e transmita para elas todo o amor que você tem. Mesmo que você não está acostumado a fazer isso, faça isso. Em nome dele, faça isso. Abrace. Abrace doando aquela irradiação que a gente faz aqui no começo, de expandir a luz. Abraça fazendo isso. Abrace expandindo tudo que você tem de melhor, todo o seu carinho, tudo que você tem de bom para outra pessoa. Doa, se doe para outra pessoa nesse abraço. Como se você estivesse imitando Jesus. Você vai ver energia que vai tomar conta de você. É absurdo. É absurdo. Se conecte a Jesus assim, pelo amor, pelo abraço, pelo perdão, pelo carinho, não pela dor. Ninguém precisa... A gente já passa dor suficiente nessa vida, a gente já sabe o que é dor. A gente precisa aprender o amor. E isso foi um verdadeiro ensinamento que ele trouxe. Que a humanidade não entendia, não sabia. Amor. Então, nós temos que nos conectar a Jesus no amor. E somente no amor. E a partir do momento que você deixar o amor começar a crescer em você, perdoar vai ficar mais fácil. Caridade vai ficar mais fácil. Combater seus vícios, seus erros, vai ficar mais fácil. Porque o amor é a maior ferramenta. É a coisa mais excelsa, a coisa mais pura, o recurso maior que existe no universo é o amor.
Não existe nada maior do que o amor. Então a gente tem que aprender a desenvolver em nós o amor. E nos conectar em Cristo pelo amor. Apenas pelo amor. Vou fazer um último teste aqui para a gente encerrar. Quando aquela pessoa chegou aqui pedindo, quem aqui não julgou? A primeira coisa que a gente faz é julgar. Né? Gente, eu senti o cheiro daqui. Eu julguei. Só que Jesus não pensava nisso. Ele olhava e ele não pensava em julgar nada. Ele apenas amava. Eu gosto muito de contar, que eu já contei aqui, vou repetir para a gente encerrar. A história dele atravessando no deserto com os apóstolos. Que eles se depararam com uma carcaça de um lobo, restos mortais de um lobo. E aí estava aquele cheiro, né, forte. Aí todo mundo se desviando, tampando o nariz, desviando a rota. Jesus continuou no mesmo sentido que ele estava. Olhou para aquela carcaça de um animal, restos mortais de um animal, e disse: que dentes lindos esse animal tinha. Ele conseguiu ver beleza numa carniça, num cadáver, porque ele não olhava para julgar, ele olhava para amar. Percebe a diferença? Olhar para amar não é olhar para julgar. Interessa o que a pessoa é, foi, deixou de ser, se ela está errando ou não. Nós temos que aprender a amar. Foi isso que ele veio nos ensinar. E é nisso que a gente tem que se conectar. E nisso, lembrando desse amor infinito de Jesus, eu encerro aqui nosso ano, nosso estudo, com muito amor, muita gratidão. A gente ter passado momentos tão importantes, conectados a esse amor. Sentindo a presença dele em cada um de nós. E vendo no brilho do olho de cada um de vocês esse amor sendo transmitido. E eu encerro com muita gratidão. Que possamos no ano que vem continuar nessa jornada e aprendendo muito mais ainda, porque a gente tem muito que aprender ainda. Né? Que Jesus abençoe. Então eu vou chamar ele aqui de volta para a gente fazer o nosso encerramento. Respire fundo novamente. Seus olhos. E te convido a novamente agradecer a Deus, primeiramente a Deus, nosso Criador, nosso Pai Celestial. E, obviamente, o objetivo desse nosso estudo, o objetivo principal, é o nosso Mestre. Agradecer a Ele por tanta dedicação, por tanto amor ao longo desse tempo todo de existência do nosso planeta. E honrar Ele, desejando que cada um possa colocar essa sementinha de amor no coração e sair plantando, fazendo exatamente o que Ele nos ensinou: amar e perdoar, e assim crescer em direção a Deus. Então agradeça do mais íntimo do seu coração e volte a irradiar aquela sua luz interior, expandindo ela ainda mais, irradiando essa luz, baseando agora não só na gratidão, mas principalmente no amor que Ele nos entregou e nos entrega até hoje. E a sua luz expande, envolvendo não só o ambiente em que você se encontra, mas você irradia agora, envolvendo toda a sua cidade. Expanda a sua luz a ponto de envolver toda a cidade agora, porque a potência do amor é ilimitada. Ele faz isso. Ele vai além, muito além do que a gente imagina.
Envolva toda a cidade com sua luz agora, com seu amor mais sincero e profundo, conectado com Ele, com Jesus. E assim, nessa irradiação de amor e gratidão, conectados com Jesus, nós também nos conectamos uns aos outros em espiritualidade, formando uma linda e radiosa corrente de luz, muito poderosa, que envolve toda a cidade em que nos encontramos. E essa corrente poderosa de luz pautada no amor e na gratidão, nós usamos agora da nossa vontade para elevá-la ao firmamento, ao alto, para que essa corrente poderosa e luminosa de luz, cheia de amor, possa alcançar os guardiões do nosso planeta, que fazem parte do exército dele, das irmãs de Maria, que eles possam potencializar esse feixe de luz agora, com seus amores infinitos, e devolver para o planeta em forma de chuva de bênçãos. E nesse instante, possa chover luzes de bênçãos e de esperança no nosso planeta, alcançando o coração de todos os nossos irmãos em humanidade. Aqueles que estão em sofrimento nas zonas de conflito, os que estão em sofrimento num estado terminal nos hospitais, os que passam pela maior pandemia que assola o planeta, que é a depressão. Todos eles sejam inundados com essas luzes de amor, de esperança e luz. Chove. Em especial, rogamos aos nomes da nossa lista de orações: David de Paula, Pamela Cristina Almeida Leal, Manuela Zambuja Pereira de Luz, Eurípides Antônio, Yuri Leal Futuro, Marlos Ferreira Maia, Vitor Tadassa, Arnaldo José Silva Lima, Paulo Matos, Ivete de Souza Matos, Michele Araújo de Faria Goulart, Guilherme Souza Mandara da Silva, Vitor Souza Mandara da Silva, Pedro Barcelos Filho, Walter Barcelos, Sônia Beatriz Costa, Walter Simão, Fábio Alexandre Rodrigues Costa, Maria Aparecida Campos, Rosimeire Lúcia Reis Silva, Marta Maria Gonçalves, Carlos Alberto de Freitas, Aldete Alves de Paula, Pedro Barbosa, Âniter Afonso Gonçalves, Danilo Uliman, Mariana Ristelli Teixeira, Andréia Ristelli Teixeira, Isaac Rodrigues da Silva, Juarez Viriato Mendes, Niassis Gabriel de Castro, Maria Margarida de Souza Leal, Alexandre Juan Lucas, Elaine Cacheta Lima Lucas, Lucas Vitorazzi, Kleber Hernandes, Dirceu Lopes Alves, Gabriela Alves Mendonça, Célia Regina Silva, Kleber Hernandes, Maria Luísa Fischer, Gilson Batista da Silva, Gladys Dalci Ferreira, Jusceia Aparecida de Almeida, Gaspar Fernandes de Melo, Marcelino de Oliveira, Lourdes Maria de Barros, Cássia de Oliveira, Moralina Delfino Causado, Ana Paula Melo, Marilita Falangola Acioli, José de Paula Filho, Maria Dolores Alonso, José Maria Fernandes, Antônio Cândido Lopes, Ana Clara Franco, os nossos irmãos desencarnados, Vitor Rios, Carlos Alberto de Souza, Neuza Faria, Francisco Rodrigues de Souza, José Fernando de Andrade, Helena Barbosa de Freitas, Neiva Maria das Graças, Manuela Maria da Silva Cardoso, José Baltazar dos Reis, Guilhermina de Souza, Biratã Ribeiro Martins, Orlando de Paula Sobrinho, Gisele Cristina de Paula, Antônio Inácio Pereira, João Urbano de Carvalho, Gabriel Reis Nogueira Oliveira, Dorival Delfino, Robson Machado Ferreira, Oswaldo Teixeira, Regina Teixeira, Elcio Pereira, Horaci Pereira, Túquero Washington Araújo, Maria Cândida Pereira e Afrânio Delfino Causado. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis, e em vossa sabedoria acreditastes dever afligir todos esses nossos irmãos pela doença, pelo sofrimento.
Lançai, nós vos suplicamos, um olhar de compaixão sobre suas dores e dignai-vos com o olho do Filho. Com os Espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, nós vos pedimos o nosso desejo de aliviá-los. Dirigi os nossos pensamentos, a fim de que vão derramar um bálsamo salutar sobre seus corpos e consolar suas almas. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhes a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam o fruto das suas provas, que é o verdadeiro aprendizado, e que em seus corações brotem a esperança e a certeza de que isso também passará. De um jeito ou de outro, isso vai passar. Meu Senhor, que é sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. O sol de amor que me conduz nesta vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Não te esqueças de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me no teu coração, porque ele, sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre Jesus. Muito, muito obrigado a cada um de vocês. Gratidão. Que Jesus abençoe. Hoje, amanhã e sempre. E agora a gente vai, quem quiser continuar aqui, a gente vai fazer a leitura das psicografias recebidas hoje. Você não, porque a patinha aqui não tá bom. Tá, patinha. Peraí. Boa noite para vocês. Hoje são 3. Eu senti uma emoção muito forte agora no final aqui. Será por quê? Muita presença. E de pessoas importantes. A morte é muito triste, mas precisam entender que é só uma passagem, que é difícil para quem vai e para quem fica. Que é uma forma de aprender a desapegar e que, da mesma forma que é ruim para vocês, é para nós também, quando existe a reencarnação. E que sempre haverá a saudade, e que também passa, pois não é eterno. Haja o que houver, estaremos sempre aqui, assim como estamos para você, de um amigo. As passagens de um lugar para o outro são infinitas. Olhem com bons olhos, sintam com o coração e amem com a alma. E a todos um final de ano repleto de muito amor. Agora esse aqui é específico para alguém. Minha querida filha Marinês, tudo na sua vida foi diferente. Você fez escolhas, então não fujas do seu compromisso. Lembre-se que tem condições de fazer muitas coisas em sua vida. Mas quero te lembrar que tudo passa. Seja grata por tudo que você tem e está passando. Lembre-se do amor, pois os desafios sempre vão existir. E que a caminhada pode ser árdua, mas tem amor. Viver em paz só na perfeição. O trabalho, a gratidão, a caridade cabe em qualquer lugar, até na sua própria casa. Perdoa, pois o mundo dá voltas e amanhã talvez precisará de perdão e será tarde demais. Ou, quando quiseres perdoar, também poderá ser tarde.
Sinto muitas saudades de todos. Perceba que é só um momento hormonal e que isso vai passar. Não jogue fora o que você tem. São pérolas preciosas. Seja menos amargo e mais amor e carinho. Que Jesus possa te abençoar sempre. Eu te amo, menina do meu coração. De seu eterno Pai. Que lindo, hein? Você vai ensinar a mesa para mim? Viu? Boa noite, gente. Boa noite a todos. Meus caros irmãos, estão em uma corrente de energias que há muito habitam este planeta. Estando sob essas influências, muito provavelmente se deparam com situações desafiadoras frequentemente, onde a consciência briga com o apego. Situações onde a dúvida sobre o que é certo ou errado se faz presente. Essas situações são construídas a partir da sua conexão com essas energias e de como se abrem para suas interferências. A crosta terrestre é infestada de germes, bactérias e outras doenças espirituais. A contaminação se faz a partir da conexão vibracional com esses seres. É como uma pessoa imunodeficiente entrando em contato com outra contaminada por um vírus ou bactéria. Suas chances de se contaminar são notavelmente maiores do que a de uma pessoa saudável. Portanto, é importante fortalecer o sistema imunológico espiritual, e para isso só há um caminho: o estudo, a busca pela evolução e o equilíbrio vibracional. Perder-se desse caminho é colocar-se em situação de vulnerabilidade diante desses contaminantes tão comuns ao vosso meio. Assim como seres inferiores estão por toda parte nesse mundo, a ajuda para a cura e o fortalecimento também está. Seres guiados pelo amor estão também ao lado de todos, com as mãos estendidas para o necessário auxílio. A qual ser cada um vai se conectar é de escolha de cada um. O livre-arbítrio vos é concedido e são todos livres para fazerem suas escolhas. Mas é importante terem em mente que essas escolhas os levarão para uma conexão inferior e que vos enfraquecerá, ou para uma conexão de amor que vos fortalecerá. A escolha é sua. Use essa liberdade com sabedoria. A saúde do seu perispírito e do seu corpo físico depende muito mais de você do que você imagina. Tenha consciência disso. Cuidem-se, cuidem dos pensamentos, cuidem das escolhas, e que Jesus abençoe. Sim, seja. Vinde a todos nós a luz infinita do nosso Senhor Jesus. Ele jamais nos deixou e hoje nos presenteia com tanto auxílio que nem o mais fervoroso seguidor imagina. Somos a todo momento inundados com seu amor, que incansavelmente nos chama para o caminho da evolução. Portanto, irmãos, sejam gratos por toda essa dedicação de um ser tão superior e iluminado. Tudo o que temos a fazer é segurar em suas mãos e deixarmos ser guiados pelo amor. Sintam, irmãos, esse amor e seguiem por ele. Todas as dúvidas desaparecerão e ficará a certeza de que pertencer a um mundo cheio de amor e felicidade é uma escolha, porque esse mundo está dentro de nós. Não importa em que lugar nosso corpo físico esteja. O amor e o estado de felicidade são estados de espírito e podem ser alcançados por todos. Basta caminhar a passos firmes em direção à evolução. Estão nesse caminho para que um dia cheguem nesse estado tão sublime que é a felicidade verdadeira. Não pertencem a lugar nenhum. O vosso pertencimento é a vós mesmos, e as possibilidades que deparam-se pelo caminho são produzidas por vossas ações. Não percam a direção.
Guiem-se pela voz tão forte que é o amor. Produzam amor. A cada passo, lembrem-se que o caminho e o destino que estão buscando dependem desse passo, de cada um dos vossos passos. Percebam que o passo que querem dar o levarão para mais perto ou mais longe desse caminho, dessa direção. Tudo depende de você. Segure essa responsabilidade em suas mãos e não dependam de ninguém para que ela aconteça. Quanto mais dependentes forem, mais distantes estarão desse caminho. A autonomia precisa ser praticada. Mas lembrem-se, ser independente não significa ser isolado. Ser independente significa lutar pela própria evolução e assim se abrir melhor para se conectar com o irmão. Todas as conexões com outros seres dependem da conexão que estão fazendo com vós mesmos. Fortaleçam e cuidem dessa conexão, que verão como suas relações se iluminarão. Amem-se, para que então consigam amar o próximo como a vós mesmos. Sejam luz e amor nesse mundo e em todos os outros que possam habitar. Que a luz do amor banhe todos os seus passos, para que suas pegadas frutifiquem e produzem sombra e alimento para o viajante que logo vos segue. Quem sabe quantas vezes vós mesmos precisarão passar por esse mesmo caminho. Sigam em paz e com as bênçãos de Deus. Nossa, que lindo. Do que falou? O que a gente estava falando? Boa noite a todos. A caridade ofertada a quem vos busca vai muito além de um prato de comida a quem tem fome e um copo de água a quem tem sede. A caridade pode ser praticada através de um abraço fraterno, um olhar de compaixão sem julgamentos, ou simplesmente ouvir um desabafo de um irmão que sofre em meio às amarguras, um irmão que sofre em meio às amarguras encontradas no caminho. Queridos irmãos e fraternos amigos, um simples ouvir, um olhar de compaixão, um abraço fraternal, salva um irmão enfermo que se encontra sob o abismo do desespero, direcionando-o ao caminho correto, que é o do bem, seguindo Jesus sob a luz do Evangelho. Portanto, amigos, acolham sempre e, sobretudo, sem julgamentos, pois vós são portadores do conhecimento do Evangelho de Jesus. Sejam o Evangelho vivo, sendo exemplo aos demais, pois a quem muito é dado, muito será cobrado. Arthur Salles. Aqui estou com o coração transbordante de alegria e paz. Quando aqui cheguei pela primeira vez, carregado pelos braços amorosos dos devotos trabalhadores desta casa, estava afogado na amargura e no rancor, e com meu espírito lacerado pelo ódio. Os médicos, enfermeiros, com imensurável devotamento, limparam minhas feridas. Pessoal, desculpa, o computador desligou aqui e voltou. Perdão aí a gente ter saído da chamada, tá? Pois são de extrema necessidade. O meu tempo aqui se esgota, mas tenham grande certeza, assim como eu, através do amor, milhares de irmãos são auxiliados neste pronto socorro de luz. Fiquem com Deus e o amparo da Virgem Maria. Marcelo Viana. Sejam como as luzes de Natal que iluminam as cidades, e levais a vossa luz aos irmãos que se encontram à escuridão ou afogados na amargura do abandono. Vibrem com amor uns pelos outros, e através do amor as barreiras da escuridão serão derrotadas, e tudo será iluminado pela luz de Jesus. Francisco, um irmão desta casa.
Boa noite. Olá, boa noite. Cleide Maria. O tempo passa rápido demais, minha querida. As coisas aqui têm acontecido lentamente. O progresso de nossos irmãos tem caminhado de forma lenta, mas contínua. Aos poucos, as coisas vão modificando e temos clareza do ocorrido. Então, temos condições de compreender e, assim, na medida do possível, avançar o nosso progresso espiritual. Quero te trazer lembranças do nosso amado José, que tem passado por algumas dificuldades neste momento e não pôde comparecer à casa para deixar, para auxiliar na mensagem que venho lhe trazer. Ele manda um abraço, um grande abraço e saudades. A nossa irmã Terezinha também gostaria de dizer algumas palavras. Ela também está aqui comigo. Oi, minha irmã. Quantas saudades. Estava aguardando ansiosamente pelo dia de hoje para conversar um pouco contigo. Sinto falta das nossas conversas e do tempo que jogávamos baralho. Era muito bom, minha irmã, aqueles dias. Eu estou bem e também quero que fique bem. Guarde em seu coração estes momentos gostosos que passamos juntos. Sinto o cheiro do café e penso naquele bolo de laranja delicioso que só você sabe fazer. Chego até salivar. Irmã querida, estarei sempre contigo em pensamentos. Te amamos muito. Que neste Natal você sinta a nossa presença junto de todos da família. Estaremos orando por vocês. Este, minha irmã, foi o presente de Natal que recebi neste ano, a oportunidade de comunicar com todos vocês. Receba o meu abraço e de Joana, para a nossa família querida. Te amo. Para a Cleide Maria, só vou conhecer. Catarina, minha filha, aqui é o seu pai Alfredo. Como é bom falar com você. Eu estou bem aqui na casa onde tenho vivido por todos esses anos longe de ti. A saudade aperta o peito. Muitas vezes, mesmo tendo tantas explicações e aprendizado adquirido aqui, eu fico me perguntando por que meu tempo perto de ti foi tão breve. Isso às vezes tem me deixado angustiado, mas com o trabalho de todos os dias, que não é pouco, não nos temos muito tempo para ficar pensando em coisas que nos entristecem. E quando isso acontece, eles logo orientam para que possamos sair deste campo vibratório. Caso contrário, o trabalho aumentará, porque diz que é falta do que fazer que o nosso pensamento vaga por caminhos não saudáveis. Como eu te amo, minha filha, não esqueça disso. Seu pai sempre terá você no coração. Desejo que você cresça com saúde e que seja uma menina muito esperta. Um grande abraço. Não assinou. Mas é para Catarina. É. Ah, não, pai Alfredo. Alfredo. Desculpa. É uma mensagem de Natal. Natal fraterno. Abra o seu coração. Sinta a presença de Jesus. O amor que resplandece em nossos corações. O abraço acolhedor, o sorriso enobrecedor.
a cantiga de ninar, os sinos de louvor. A Maria para embalar e José para sustentar o amor de Jesus em seu seio de luz. É Natal fraterno nesta casa amiga que acolhe nossos irmãos com gentileza e responsabilidade. É Maria fortaleza, é Jesus no coração. É paz que nos envolve, é os sinos de resplendor. Que Jesus seja abraçado por todos nós, por todos os irmãos, neste Natal de luz. Amém. Lindo. Dá uma musiquinha. Assim. Dá. Aí eu pra você, então. Gratidão. Perfeito, primeiro. Você viu, né? Boa noite a todos. São 3 hoje. Sabemos que todos precisamos de auxílio e de auxiliar também nossos irmãos. Isso é uma lei, uns ajudando os outros no caminho da evolução espiritual. Hoje podemos ajudar um amigo enfermo, no outro dia nós estamos enfermos e precisamos ser ajudados. A vida é assim, irmãos, é um ciclo de aprendizagens, uns auxiliando os outros. Os que estão mais evoluídos espiritualmente ajudam aqueles que ainda não têm muito, que ainda têm muito a aprender. Ambos irão evoluir, o que está auxiliando e o que está sendo auxiliado. Meus irmãos, não se enganem, não estamos sós. Não tem como vivermos sós, isolados. Estamos em comunidade e é assim que aprendemos, assim que evoluímos, com a interação de uns com os outros. O que os outros fazem, como lidamos com as ocorrências, o que sentimos, como lidamos com estes sentimentos. E assim vamos nos interagindo e montando o nosso aprendizado, como uma teia, com vários fios, e que são entrelaçados, gerando um lindo mosaico. Assim, meus irmãos, vamos nos adaptando àquilo que vai nos acontecendo, vai nos moldando, nos burilando. E vamos nesta caminhada de acontecimentos, de conhecimentos. E com isso, estamos descobrindo a nossa essência, a essência divina. Porque não somos o nosso corpo, nossos sentimentos, nossas ações e reações. Somos acima disso. Somos nossos aprendizados, nossos relacionamentos, nossos amores e nossas alegrias. E tudo se faz como se fosse uma sinfonia. Cada nota é muito importante para a composição final. Que Jesus abençoe a todos vocês. Geraldo. Meus queridos colegas de caminhada, como somos tão parecidos? A este propósito em comum. Estamos todos querendo nos aperfeiçoar. Estamos querendo ser melhores como pessoas, em busca de auxílio e de auxiliar também. Estamos juntos com os mesmos propósitos e objetivos. Estamos todos em busca de algo muito maior que nós mesmos. Algo que nos traz sentido para a nossa vida. E nada mais é aquilo que irá cobrir-nos de amor. Amor de amigo, amor de irmãos, de filhos, de mãe e de pai, de marido e esposa, por que não de sogro e sogra? Todos queremos ser amados e todos buscam aprender a amar. Pois ainda não é muito fácil para nós, porque deixamos que os nossos julgamentos tomem conta de nós. E não tem como amar com vários julgamentos. No amor, temos consciência daquilo que não concordamos e não entendemos, mas permanecemos amando porque isso não é importante, não é o cerne das pessoas. Os erros acontecem com todos, e isso não nos define, mas continuamos a apontar os defeitos. Quando não aceitarmos mais o pecado, mas amar o pecador, quer dizer que estamos na estrada para a luz. Então, amemos, meus irmãos, vamos em busca dos nossos irmãos em paz, sem julgamentos e com muito amor.
Amor este que Cristo transbordou por nós. Amor este que ele disse, que atire a primeira pedra quem nunca errou, mas não tornes a pecar. Amor este que diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Amor este que derramou por nós, para que até hoje termos estes testemunhos vivos e gravados em nossa alma. Que Jesus abençoe a todos vocês e transborde infinitamente este amor em nós. Um amigo da casa que foi acolhido e amado sem julgamento por estes amigos abnegados. Obrigado, Moisés. Queridos irmãos e irmãs, quero agradecer esses abnegados, pois não sabem como auxiliam e são auxiliados. É uma ciranda. Tão lindo ver o dia de tratamento nessa casa, irmãos que chegam com suas questões e dificuldades e são ouvidos e encaminhados e tratados. Estes amigos encarnados se esforçam para serem melhores, para se tornarem melhores instrumentos. A espiritualidade preparando desde cedo essa casa com muito amor e carinho para receber esses trabalhadores e os demais amigos que receberão o tratamento. Eles vão se sintonizando com os trabalhadores para que possam percebê-los, vê-los, ouvi-los, senti-los, para que eles possam trabalhar na melhor forma. Como uma sinfonia muito bem orquestrada pelo nosso Pai Maior. Não tenham dúvidas, meus irmãos, não é fácil, mas é muito recompensador. Pois esses amigos que recebem o tratamento, tanto encarnados quanto desencarnados, saem bem melhores do que chegaram. Muitos acolhidos, muitos aliviados, muitos amados, muitos recebem este carinho, muitos apenas se despertam dúvidas. Este é o primeiro passo. Muitos são semeados, outros regados, outros colhidos, muitos resgatados, muitos orientados e muitos outros tratados e curados. Então, meus irmãos, não se esqueçam que a espiritualidade contam com vocês e auxiliam vocês todos. Que Jesus abençoe e ilumine a todos os trabalhadores encarnados e desencarnados. André. Alexandra, você tem mensagem para nós? Alexandra está aqui na chamada, não sei se ela tem mensagem. Tá aí, Alexandra? Acho que ela não está, não. Ô, Wellington, estou sim, estou ouvindo. Tá. Eu cheguei aquela hora no encerramento da oração, eu cheguei muito tarde. Por isso que não deu para fazer hoje. Então tá certo. Mas um abraço para todo mundo aí, viu? Obrigada para todos. Certo. Gente, que esse Natal seja de muita luz, de muito amor para vocês. Gratidão pela companhia, por esse ano todo. Feliz Natal, feliz Ano Novo. A gente encerra o estudo, a gente volta na segunda semana de janeiro. Tá bom? Jesus abençoe a todos. Gratidão a todos. Obrigado, viu, Wellington?